Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso ponto teológico. Como é que vocês estão, estudantes e iniciantes de teologia? Pois é, tenho falado nos últimos vídeos, né, que você está chegando agora essa aula 61. Eu acho que já deixamos de ser iniciantes, né, há um tempinho, né? Quase um ano aí, estamos aí na reta final. Olha só quanto já estudamos nesse livro, ó. Já, digamos, estudamos aí quase 2 terços. O livro tem 400 páginas aí, né? Aproximadamente, um pouco mais de 400 páginas. Nós estamos na página 273, né? E para você que está chegando agora, não é inscrito aí no canal, caiu de paraquedas aqui, convido você a fazer parte da família Ponte, se inscreva no sininho da notificação para você receber as aulas, as novidades. Para você que me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui na internet procurando compartilhar conhecimento. Peço a você que já é inscrito e você também que está chegando agora, dê o like, comente aí para ajudar a engajar o canal. Peço também a sua ajuda, uma maneira de você fazer esse canal crescer. Sempre eu vou pedir, não tem como. Tem que pedir, né? Pedir para você compartilhar aí, né, nos grupos de WhatsApp, Facebook, enviar para pessoas que têm interesse pelo assunto. Compartilhar, né? E assim a gente vai crescendo, vamos viralizando os vídeos e compartilhando conhecimento em nome de Jesus. Você também pode ser um apoiador do canal, perfeito? Você pode ser um apoiador do canal. Você poderá, aqui abaixo no link da descrição tem um Apoia-se, né? E se você entrar no link você vai ver que nós temos uma meta financeira. Caso você deseje, a partir de R$5, ser um apoiador mensal do nosso Apoia-se, 5, 10, 15, 20 reais, 25, dentro das suas posses, aquilo que Deus colocar no seu coração. Você entende que esse canal é importante, né? Eu vou te colocar no nosso grupo de WhatsApp, grupo dos apoiadores, e dentro em breve, quando alcançarmos a meta financeira que está lá dentro da plataforma do Apoia-se, nós vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores que estiverem ativos. É sempre bom falar isso, porque desde o início muitas pessoas desistiram, pagaram ali R$5 uma vez só e desistiram, né? Então essas pessoas, quando começar a sortear o livro de teologia, essas pessoas não vão ser sorteadas, ficam sem dúvida, né? Não está mais participando. Perfeito? Então vamos lá? Aula 61. Estamos falando sobre salvação. Quero fechar esse capítulo agora. Na próxima aula nós vamos entrar no capítulo sobre o Espírito Santo. Ó, que bênção. Certo? Então vamos fechar essa aula de hoje falando sobre o equilíbrio bíblico, né, a respeito da salvação. Norman Geisler, não ia falar Norman Geisler, não. Marian Pillman diz o seguinte aqui, ó. As respectivas posições fundamentais, tanto do calvinismo quanto do arminianismo, são ensinadas nas Escrituras. O calvinismo exalta a graça de Deus como a única fonte de salvação. E a Bíblia também. O arminianismo acentua o livre-arbítrio e a responsabilidade do homem. E a Bíblia também. A solução prática consiste tanto em evitar os extremos antibíblicos de um e de outro ponto de vista, quanto em evitar colocar uma ideia em aberto antagonismo com a outra. Quando duas doutrinas bíblicas são colocadas em posições antagônicas uma contra a outra, o resultado é uma reação que conduz ao erro. Por exemplo, a ênfase demasiada na soberania e na graça de Deus em relação à salvação pode conduzir a uma vida descuidada, porque se a pessoa é ensinada a crer que a conduta e a atitude nada tem a ver com a sua salvação, pode se tornar negligente. Eu sei que a maioria dos calvinistas negam isso, né? De fato, os calvinistas sérios realmente repudiam isto, mas muita gente com aquele discurso, uma vez salvo, salvo para sempre, sou predestinado, sou eleito, logo, qualquer coisa eu posso fazer. Você percebe em muitas pessoas, não todos, mas em muitas pessoas, um relaxamento espiritual, um descuido, um desprezo, né, pelas coisas santas. É comum esse tipo de pessoa cair no vício do álcool, do tabagismo, para as boates da vida, se entregar aos vícios e acha, não, eu sou salvo. Ainda que eu me desvie, eu no final de tudo serei salvo. Uma vez salvo, só para sempre, sou predestinado e eleito, né? Eu sei que muitos não pensam dessa forma, mas muitos pensam. Então é um extremo, né? Aí diz assim, por outro lado, a ênfase demasiada no livre-arbítrio e responsabilidade do homem, como reação contra o calvinismo, pode deixar as pessoas sob o jugo do legalismo e despojá-las de toda a confiança de sua salvação.
os dois extremos que devem ser evitados são a ilegalidade e o legalismo. Olha só. Eu trouxe hoje, né, um devocional aqui no canal, para vocês assistam. Jesus está voltando. Que eu falo exatamente sobre essa questão, os extremos. Os extremos você vai encontrar em todo lugar, né? E na questão da salvação, na questão soteriológica também. Pessoas que vão, na ênfase do livre-arbítrio, se ela for para esse extremo, né, o extremo da crença no livre-arbítrio, vai torná-la um sujeito extremamente legalista. Ele acha que, pelos seus esforços apenas, ela vai obter a salvação. A salvação é um dom, um presente. Não é obtida através de esforços humanos, né? E o outro extremo da ilegalidade ou da libertinagem é isso, né? Como eu falei há pouco. O indivíduo, ele pensa que já é salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Então ele vai viver uma vida libertina, uma vida descuidada. Então temos que procurar o ponto de equilíbrio, né? Evitando sempre os extremos, ok? Quando Charles Finney, diz aqui Maya Pilgrim, ministrava em uma comunidade em que a graça de Deus havia recebido excessiva ênfase, ele acentuava muito a responsabilidade do homem. Quando dirigia trabalhos em localidades em que a responsabilidade humana e as obras haviam sido fortemente defendidas, ele acentuava a graça de Deus. Quando deixamos os mistérios da predestinação e nos dedicamos à obra prática de salvar as almas, não temos dificuldade com o assunto. Perdão. John Wesley era arminianista e George Whitefield calvinista. Entretanto, ambos conduziram milhares de almas para Cristo. Conta-se que o teólogo luterano, né, pastor luterano alemão, que morreu durante a Segunda Guerra Mundial, foi morto pelos nazistas, Dietrich Bonhoeffer, ele trazia muitas críticas a alguns teólogos do seu tempo, luteranos. Que críticas eram essas? Ele dizia que os alemães estavam aprendendo, recebendo o ensinamento de uma graça barata. O que acontecia? Alguns teólogos luteranos, pastores, enfatizavam em demasia essa graça, né? A salvação pela graça, nós não temos mérito, ok. E muitas pessoas interpretavam de maneira extremada. Bem, já que Jesus me salvou pela graça, não é pelos meus esforços, então essas pessoas viviam uma vida no extremo, né, do desprezo da graça de Deus. Muitos se entregavam às suas paixões, aos seus vícios, confiando nessa graça. Aí dizia, olha, cuidado, isso não é graça de Deus não. A partir do momento que você se entrega às suas paixões, que você não procura viver uma vida de disciplina cristã, você está vivendo uma graça barata. Ele usava essa expressão. Então, é interessante essa declaração de Maya Pilgrim aqui, dizendo que Charles Finney, onde ele era evangelista, né, onde ele ia pregar, ele percebia que tinha os legalistas, ele enfatizava a pregação de graça. E a aluna vai dar uma latina. Então ele enfatizava a graça. Quando ele chegava em um determinado lugar, ele percebia que havia pessoas ignorando a graça de Deus, né, vivendo essa chamada graça barata, o que ele fazia? Ele simplesmente ele trazia ali uma mensagem enfatizando, né, uma vida com Deus, uma vida de responsabilidade, de devoção, de maior dedicação ao Senhor, de valorização da doutrina da justificação e da graça, né? Pregadores piedosos calvinistas como Charles Spurgeon e Charles Finney pregaram a perseverança dos santos, mas de uma forma a evitar a negligência. Eles tiveram muito cuidado em ensinar que o verdadeiro Filho de Deus certamente perseveraria até o fim, mas acentuaram que que se não perseverassem, poriam em dúvida a certeza sobre o novo nascimento. Se a pessoa não procurasse andar na santidade, dizia Calvino, seria bom que duvidasse de sua eleição. Interessante, né? O calvinista que vai pregar para outros calvinistas, e ele fala, você não está vivendo santidade, você tem que duvidar da sua eleição.
né? Será que você é escolhido, predestinado, eleito? Enquanto os arminianos eles vão pregar o seguinte, ó, se você não vive a vida da fé, será que você realmente foi salvo? Você tem que duvidar da sua salvação. Então as ênfases são, aí você pode dizer, mas pastor, são sinônimos, né? Eleição e salvação. Sim, mas o enfoque na perspectiva calvinista é outro, né? Para o que eu vou relembrando aqui, o calvinista entende que Deus, sem pedir consentimento, sem perguntar nada, já predestinou o indivíduo à salvação. Já elegeu, já predestinou os indivíduos, quer eles tivessem essa consciência ou não. Já o arminiano entende que a mensagem de salvação foi oferecida ao indivíduo e ele aceitou, ele recebeu essa proposta, essa mensagem, ele creu e decidiu seguir a Cristo. Então as perspectivas, as noções são bem diferentes, né? Mas aqui é inevitável que nos defrontemos com mistérios quando nos propomos a tratar das poderosas verdades sobre a presciência de Deus e o livre-arbítrio do homem. Mas se guardarmos as exortações práticas das Escrituras e nos dedicamos a cumprir os deveres específicos que se nos ordenam, não erraremos. Aí ele cita aqui Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Para concluir, podemos sugerir que não é prudente inserir devidamente sobre os perigos da vida cristã. Maior ênfase deve ser dada aos meios de segurança, o poder de Cristo como Salvador, a fidelidade do Espírito Santo que habita em nós, a certeza das promessas divinas e a eficácia infalível da oração. O Novo Testamento ensina uma verdadeira segurança eterna, assegurando-nos que, a despeito da debilidade, das imperfeições, dos obstáculos ou das dificuldades exteriores, o cristão pode sentir-se seguro e ser vencedor em Cristo. Ele pode dizer com o apóstolo Paulo, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. O calvinista vai olhar para esse versículo, quem nos separará do amor de Cristo? Ele vai sentir-se seguro, tá vendo? Eu sou eleito. Ninguém pode me separar do amor de Deus, porque sou eleito. Deus escolheu me salvar por sua soberania. Aleluia, glória a Deus. Só que o menino olha para esse versículo e diz, quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém pode me separar enquanto eu estiver perseverando, enquanto eu estiver em comunhão com Ele. Se eu desprezar essa comunhão, este amor, essa perseverança em Cristo, sim, alguém pode me separar do seu amor. Tá vendo como as perspectivas mudam? Diz mais aqui, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:35-39. Acrescentaremos as posições de John Wesley em relação à perseverança final dos santos. Olha o que disse John Wesley. Ao descobrir por algum tempo o intenso desejo de unir-me o máximo possível ao Sr. Whitefield para dar fim a qualquer contenda inútil, escrevi meus sentimentos da forma mais franca possível nos seguintes termos. Eles eram amigos, Whitefield e John Wesley, Whitefield calvinista, Wesley arminiano, mas eles tiveram aí umas tretazinhas, né, por conta dessas questões. Aí ele fez aqui uma defesa aqui, ó, o John Wesley. Há 3 pontos em debate. Número 1, eleição incondicional. 2, graça irresistível. E 3, perseverança final. Ele discordava dessas questões. Wesley, né, seguiu uma linha arminiana, né? A eleição era condicional, não era incondicional. Para ele a graça poderia ser resistida, sim, diferente do Whitefield, que dizia que a graça era irresistível. E perseverança final, né? Sim, havia a parte sinergista nessa questão da perseverança. É necessário estar em Cristo, é necessário fazer a sua parte. Deixa de orar para você ver, deixa de ler a Bíblia para ver o que acontece, para ver se tu vai perseverar até o fim. Né? Então há condições, há certas condições, há certos requisitos para perseverar até o fim. Não é aceitar Cristo e ficar na rede tomando água de coco, vou perseverar até o fim na rede. Aí John Wesley defendeu. Diz assim, em relação ao primeiro item, eleição incondicional, creio que Deus, antes da fundação do mundo,
realmente elegeu incondicionalmente algumas pessoas para o desempenho de algumas obras, como Paulo para pregar o evangelho. Sim. Que ele elegeu incondicionalmente algumas nações para receber privilégios específicos, em particular a nação dos judeus. Sim, também concordo. Que ele elegeu incondicionalmente algumas nações para ouvir o evangelho, como agora a Inglaterra e a Escócia, em tempos passados muitas outras. Que ele elegeu incondicionalmente algumas pessoas para muitas determinadas vantagens em relação a tantas as questões temporais quanto as espirituais. E realmente não nego, embora não tenha como provar, que ele elegeu incondicionalmente algumas pessoas para a glória eterna. Contudo, não posso crer. Aqui eu já discordo dessa declaração de Wesley aqui. É condicional, a eleição é condicional. Contudo, não posso crer que todos os que não foram eleitos para a glória têm de perecer para toda a eternidade, ou que haja uma alma sequer na terra que jamais tenha tido a possibilidade de escapar à condenação eterna. Com relação ao segundo ponto, a graça irresistível, eu creio que a graça que traz a fé e, portanto, a salvação é irresistível naquele momento em particular. Que a maioria dos crentes pode se lembrar de alguns momentos em que Deus, de forma irresistível, os convenceu do pecado. Que a maioria dos crentes realmente descobre em outros momentos que Deus está agindo de forma irresistível em sua alma. Contudo, eu creio que pode ter havido e houve resistência à graça de Deus, tanto antes quanto depois desses momentos, e que, de modo geral, a graça não age de forma irresistível, mas que podemos sim aquecer a ela ou não, ou seja, é possível resistir à graça. Aí diz, eu não nego, 2 pontos, que algumas pessoas, a graça de Deus é, até o momento, irresistível, e que não podem fazer nada a não ser crer, e por fim, ser salvos. Mas eu não posso crer que todos em quem a graça não trabalhou de forma irresistível devem ser condenados. Ou que haja uma pessoa sequer na terra que não tenha nenhuma outra graça e jamais tenha ido, e isso aumente, ou jamais tenha tido, isso aumente sua condenação, e que isso acontece por desígnio de Deus. Em relação ao terceiro ponto, a perseverança final, inclino-me a crer que há um estado possível de ser alcançado nesta vida e do qual um homem não pode verdadeiramente cair. E que quem alcançou esse estado pode dizer: as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ok? Então tinha aí um pensamento muito parecido com o Armínio acerca dessa questão da soteriologia. Então a gente fica por aqui, mais essa aula 61. Próxima aula, vamos entrar no capítulo 9, vamos falar sobre o Espírito Santo. Ok? Deus abençoe e até a próxima.